você não consegue fazer nada, você não consegue definir uma estratégia de cyber sem conhecer a estratégia do lugar onde você está. Redcast. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Redcast, seu primeiro podcast de cibersegurança no Brasil. Eduardo Lopes, CEO aqui na Red Belt Security, e hoje falaremos sobre o tema como montar uma estratégia de defesa cibernética eficaz. Você que está nos vendo, nos ouvindo, às vezes deve estar se pensando, se perguntando o que tem a ver estratégia, de novo estratégia, o que nós vamos falar de estratégia, ou eu sei fazer estratégia, eu vivo a estratégia, minha vida é uma estratégia. A pergunta que eu faço de imediato para você, CISO, gerente, o responsável, diretor pela área de cibersegurança, ou segurança e infrasegurança e fraude e risco. Primeira pergunta é, até para responder se você realmente trabalha com estratégia, qual risco em 2025 você decidiu, de fato, conscientemente não mitigar? Ou seja, aquele problema que você sabia que existia lá no início de 2025 e você colocou ali em pauta que aquele risco não era pertinente ao negócio. Se você souber responder isso prontamente, aí de fato nós estamos falando de estratégia. Então, fica conosco, vai ser um papo legal, tenho certeza que tem bastante coisa interessante. E como sempre, trazemos pessoas de altíssimo nível aqui para essa mesa, para esse bate-papo. Ao meu lado direito, Cássio Menezes, CISO do Grupo Amil. Cássio, muito obrigado por estar aqui conosco novamente. Eu que agradeço. E demais ter você aqui, viu? Obrigado. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Tenho certeza que teremos Obrigado pelo convite. Muitas informações para serem compartilhadas. Humberto Guimarães já se tornou amigo, CISO do Banco BMG. Muito obrigado por estar aqui conosco novamente, viu? Mais uma vez agradeço aí o convite, super importante a gente discutir esses assuntos aqui, né, trazer esse insight e a gente aprender aqui também, né, discutindo aqui, eu acho que a gente sempre aprende também. Demais. E Miltinho, eu gosto de chamar carinhosamente, o pessoal chama de Miltinho. Milton Freitas, nosso diretor de Service Delivery aqui na Red Belt. E por que trouxe ele à mesa? Quando nós vamos falar de estratégia, nada melhor do que você, que já atua em grande parte dos nossos clientes, não entregando apenas cibersegurança, ou apenas GRC, ou apenas Red Team, tem todo aquele conjunto do que é necessário. Então, tenho certeza que temos informações e dados bem interessantes para compartilhar com todos vocês. E como é de praxe, para iniciar esse bate-papo, eu gosto de trazer alguns dados, né? A primeira afirmação é que quase todas as empresas afirmam, de fato, ter uma defesa cibernética baseada em estratégia. Pode ter o documento, tem o framework, tem a apresentação que foi para o board, receberam alguns tapinhas nas costas, mas é a pergunta que eu fiz no início aqui desse nosso bate-papo, muitas vezes as pessoas não sabem responder. Pô, mas eu preciso, de fato, escolher em não mitigar alguns riscos, em colocar ele como um risco aceito, ou eu preciso aceitar algum nível de exposição? Isso é realmente real? Eu falo que grande maioria dos casos, eu coloco como real sim, porque nós entendemos que as falhas, as possíveis brechas que nós temos hoje, quando a gente vai falar de defesa cibernética, são inúmeras. A gente não consegue, às vezes, nem contabilizar ou quantificar elas. Então, sim, a gente olha para o nosso ambiente, temos riscos, brechas, que a gente vai entender como sendo de menor impacto ou maior impacto, é aquilo que a gente vai trabalhar primeiro. Estamos falando aí de um ano acelerado, cada vez mais daquela sensação, um ano onde muitas vezes a gente não consegue botar todo esse plano em prática. Então, quando a gente fala que uma estratégia não é a lista de tudo que você fez dentro da sua empresa, e sim, né, é um conjunto de escolhas deliberadas, aí sim eu estou falando que você tem recursos escassos para um mundo de ameaças absurdos. E aí, trazendo um dado aqui para vocês entenderem, que aí um dos pontos, né, que nós consideramos como cruciais para medir o que de fato nós estamos fazendo, que eu achei bem interessante, é um relatório dos dados, são das perspectivas de liderança do CISO 2024, da Evanta, que ouviu mais de 1.900 CISOs em todo mundo, e eles afirmam ali, nesse relatório, que 60% dos CISOs globais, né, dessa entrevista,
dizem que melhorar métricas é a sua prioridade número 1. E, ao mesmo tempo, 49% deles admitem que não conseguem nem padronizar o que estão medindo. A gente fala aqui para a gente entender sobre estratégia, risco e outras frentes, a gente precisa primeiro ter métricas, medir, saber o que nós estamos medindo. E daí esse relatório. E aí chamamos de estratégia o que muitas vezes é inventário. Pô, eu tenho Fire, eu tenho CIEM, eu tenho EDR, meus endpoints estão controlados, tem MFA. Mas, de novo, isso não responde à pergunta real, que é se o mercado, se o meu negócio quer entrar em outro estado, em outro país, de fato, o que eu devo priorizar ou não? O que eu devo fazer para alavancar o meu negócio olhando para a cibersegurança? Ou outras frentes para agregar o nome ou termo de cibersegurança ao meu produto. Acho que isso são algumas coisas que eu gostaria de trazer aqui hoje nesse bate-papo. Então, sem mais introduções, de novo, da gente ficar ali passando por números daí em diante, jogando aqui primeiro por Humberto e aí trazendo para a mesa, e para todos, é claro. Né? Então, na experiência de vocês, quais são os sinais mais claros de que uma organização tem ferramentas de segurança, mas não tem estratégias de defesa? O que vocês observam no dia a dia que indica talvez essa grande diferença? Bom, ótima pergunta essa, né? Porque muitas vezes começa bem, né? Já começa bem, porque normalmente a gente olha para o ambiente ali ou discute com alguém ali, né, sobre o nível de segurança da empresa e ele fala, cara, eu tenho todas essas ferramentas aqui, né? Ótimo, tô coberto. Às vezes não sei, né? Porque a gente precisa, de fato, entender ali o quanto que essas ferramentas estão cobrindo ali, né? O quanto que isso aqui está protegendo o meu ambiente e, como você mesmo falou, né? O recurso, ele é escasso. Então, como que eu estou priorizando isso daqui, né? No meu dia a dia? Então, eu acho que, assim, uma das primeiras coisas que a gente precisa observar ali é se, de fato, essas ferramentas estão aplicadas no seu ambiente onde precisa ser aplicado, e que você está tomando o risco de forma consciente, né? Não colocando a ferramenta ali onde você não precisa, né? Até porque depois ali, né, ter o recurso da própria ferramenta, o custo da ferramenta, que vai ser maior se você estiver utilizando ela onde você não precisa, e por outro lado também, eventualmente você não está conseguindo dar vazão para tudo aquilo que você está monitorando ou que você está protegendo, né? Então eu vejo muito esse ponto aqui, né, importante nessa discussão, né, de ter tudo mapeado, um mapeamento ali com base em risco, né, para você tomar a decisão ali consciente de onde você tem que aplicar aquele controle, aquele remédio ali, né? Então eu vejo muito isso daqui, né, no dia a dia. Então uma coisa nem sempre anda junto com a outra, você pode ter todas as ferramentas, achar que está bem, mas por outro lado você não está protegendo onde de fato você precisa, porque você não tem um conhecimento do negócio, você não mapeou seus ativos críticos. Então eu vejo muito esse ponto ali, né? De mais ferramenta, mais segurança, e não é bem isso, né? E não é bem isso, cara. Então eu acho que, na verdade, você tem que, de fato, ali onde você precisa garantir que ela está funcionando bem, está bem configurada para proteger aquele pedaço ali do seu ambiente que é onde é mais crítico. O que você acha, Cássio? Excelente pergunta também. Eu acho que é muito comum isso que você falou, né? Muita gente acaba achando que tem uma receita de bolo, que eu vou comprar tal ferramenta e outras ferramentas e juntar isso aqui, eu vou me proteger. Essa é a minha defesa cibernética. E, na verdade, você percebe que há baixíssima adoção de funcionalidades daquelas ferramentas. Muitas delas não têm piloto, ou tem um piloto que não tem o skill adequado para pilotar. Né? Então, esse é um dos principais sinais que eu vejo que, voltando para a tua pergunta, né? Qual é o principal sinal que a gente tem muita ferramenta, mas não tem estratégia? É isso, é sair comprando ferramenta achando que eu vou resolver o problema com ferramenta. Então, acho que uma das principais coisas que a gente tem que fazer ali é, como o Humberto estava comentando, entender o cenário, entender a organização. Se a gente for fazer uma analogia com uma fortaleza que eu tenho que proteger, puxa, quais são as brechas que eu tenho nessa fortaleza? Quais são as partes principais que eu preciso proteger? Que mecanismos eu vou implementar em cada ponto crítico dessa fortaleza? E aí eu vou partir para decidir qual ferramenta implementar, qual funcionalidade adotar.
Às vezes eu vou acabar não implementando a ferramenta na completude, 100%, mas eu vou aceitar isso, priorizar uma coisa ou outra, mas conscientemente, sabendo que eu vou estar usando bem a ferramenta e colocar as pessoas adequadas para pilotar essas ferramentas. Então, assim, eu tinha uma pergunta na sequência, que era se vocês já passaram por essa fase, mas pelo jeito sim, e todos nós como profissionais a gente passa. Vamos supor que nós temos ali talvez em um ambiente onde nós temos dinheiro que não é tão escasso na parte de investimento, ele é um pouco maior, e nós temos autorização para fazer aquisição de ferramentas. E a minha pergunta é, vocês já tiveram a sensação de lá atrás de que de achar, né, que mais ferramenta é igual mais segurança, e que vocês aprenderam de fato a encontrar o equilíbrio, de falar, não preciso adquirir tudo, e sim talvez olhar para um piloto que vai, né, direcionar e tocar essa ferramenta melhor, porque a ferramenta aparece o tempo todo. É Sim. o que o mercado gera. Sim. A Hypercycle de Gartner indicando Sim. ferramenta é o que mais tem de evento, né? Vocês já passaram por essa sensação? Se a gente for cair no hype de tudo, e nas siglas e ferramentas da modinha, a gente vai gastar bastante dinheiro. E a gente já aprendeu que não é assim. A gente precisa entender quais são as ameaças que nos cercam, quais são os riscos que a gente quer priorizar e ir direto ao ponto. A gente não vai conseguir resolver todos os problemas, né? E a companhia precisa estar ciente disso, que a gente não vai conseguir resolver todos os problemas. E que a gente pode sim, ainda investindo, priorizando, tratando os principais riscos, ainda assim a gente pode ter um risco materializado. A gente estava falando há pouco de reagir à crise, né? Teu produto lá do blackout e tal. Essa questão de reagir à crise, estar preparado para quando acontecer alguma coisa, é algo que também deve fazer parte de uma estratégia de defesa. Perfeito. E a gente negligencia isso, né? A gente aprendeu que a gente já não deve negligenciar essa parte, a gente precisa estar pronto para reagir quando algo acontecer. Mas é fato que a gente acaba, em muitas organizações, a gente percebe que isso é bastante negligenciado. E aí, quando um incidente acontece, você percebe pela forma como o incidente está sendo tratado que não houve uma preparação, não houve uma resiliência adequada naquele momento, no sentido de reagir ao imponderável, entende? Boa. Interessante, né, Miltinho? Tem um negócio que você colocou no começo aqui na mesa, do que acho que a galera já começou aqui a responder, né? Que estratégia é escolher conscientemente o que não fazer, né? Michael Porter também parafraseou você aí quase, né? A base da estratégia para mim é isso, né? Assim, tem um monte de coisa, um monte de ferramenta, um monte de coisa para fazer, e é ter escolhas conscientes, né? Com base na vivência do negócio, do que eu vou escolher não fazer. Porque assim, tudo parece lindo de controlar, aquela ferramenta é mais bonita que a outra, controla aquilo. Então acho que assim, estratégia é escolha, e escolher conscientemente o que deixar de fazer, né? O que vocês estão trazendo aqui também, sim. Acho que é a base disso. Né? Perfeito. Muitas vezes a gente fica procurando o problema para poder encaixar aquela ferramenta que você escutou ali, que ela é importante, que você precisa ter no seu ambiente, né? E não é o contrário, né? Que você foi lá e mapeou ali o seu cenário, entende ali do seu negócio, sabe o que você precisa resolver, e aí você vai procurar uma forma de resolver aquilo. Que nem sempre é adquirindo uma ferramenta nova, às vezes é fazendo melhor uso de uma ferramenta que você já tem dentro de casa ou até melhorando um processo. Sim. Que você tem, né? Então, eu acho que isso tem que ser pensado, né? Eu acho que a estratégia, ela começa nesse conhecimento do negócio, entendendo quais são os problemas que você quer resolver, e aí você vai atrás ali, de fato, de qual que é a solução que você precisa para aquilo. E de uma certa forma, quando a gente está já um pouco mais casca grossa no mercado, você vai ficando blindado ali com relação ao que o mercado, às vezes, quer te empurrar. Porque isso existe direto. Muito, né? Muito. E aí é notícia, é o mercado falando que não, você precisa investir nisso aqui, você precisa ter esse tipo de ferramenta. Eu preciso mesmo. Isso é realmente uma ameaça que vai se tornar realidade, exato. Real. Ou... E se tornar, na verdade, qual o impacto que eu teria? E essa análise muitas vezes não se faz, né? Não se faz. Porque assim, vamos lá, você falou um ponto para mim que é o principal. Vocês que já, nós, né, que já somos macacos velhos, em alguns momentos que já apanhamos bastante. E aí todos nós aqui, nós 4 já passamos por crises. Crises sérias, grandes, e daí em diante, que nós com certeza, meses após, ou semanas, ou dias após aquela crise, a gente evoluiu bastante, certo? A gente começou a falar, o que eu fazia de errado? Ou o que meu time fez de errado? Ou o que a companhia, a empresa fazia de errado
que a gente está mudando. Então, legal, a gente aprendeu e a gente leva isso para a vida. Vocês acham que esses, né, profissionais que não trabalham com estratégia, falta um pouco disso? Esse tipo de pensamento? Ou eles poderiam ter esse pensamento sem passar por uma crise? Vou dar um exemplo prático. Tem um grande órgão ligado ao setor financeiro, que é cliente nosso, que ele será acionado em breve. E para o lado positivo, ele vai aparecer na mídia como um lado positivo. A turma chamou a gente no conselho e falou, olha, vocês já estão conosco aqui 2 anos, sim, isso vai vir, vai acontecer, é coisa boa, só que vocês já pararam para pensar quantos fraudadores e atacantes e de tudo vão começar a nos olhar? Eu falei, não, com certeza. Então, nós queremos e estamos aqui para que a gente discuta isso agora. Falei, ok, agora? Eles falaram, agora. Eu falei, vamos embora. E começamos a discutir, e papo de alto nível. No final do dia, eu lembro que a conversa que a gente saiu de lá, o resultado foi, eles não estão pensando se eles serão atacados. Eles têm plena certeza que eles vão ser atacados. E quando você tem a plena certeza que você vai ser atacado, não é mais e se ou quando, não. Olha, isso daqui vai acontecer tal dia, porque eu vou anunciar tal dia, eu vou sair na mídia no outro dia. Perfeito. Isso vai acontecer. Aí a conversa não se baseou mais em ferramental, se baseou em o que eu tenho hoje no meu ambiente como um todo. Pô, legal. Aí você fala, pô, vamos começar pelo básico, gaguejamos, algumas pessoas ali, né? Eu falo como gaguejamos, como nós fazendo parte, porque né, atuamos como parte deles. E aí a turma de infra, de sistemas, não soube trazer todas as informações necessárias. Primeira coisa, então, nós temos que mapear o que nós estamos expostos para o mundo externo e dentro de casa legal. Como? Scan, footprint, beleza, vamos fazer. Segundo passo, qual que foi o último pentest nessas aplicações? Tem como levantar? Tem. Todas foram feitas ou não? Então, o primeiro para a atividade caso algumas não tenham sido feitas, vamos executar. Legal. A outra era, todas elas estão sendo monitoradas? Estão, mas de qual forma? Se talvez nós aqui nem sabemos se elas são externas ou internas. Os ataques são diferentes, exposição também. Cara, começou a sair um nível de qualidade ali, de estratégia mesmo, sem falar de ferramental. Onde no final do dia era muito mais contratação. E a gente falou assim, olha, o que vocês recomendam? Não, como vocês já executaram o pentest conosco no início do ano, e para a gente ganhar tempo com outras coisas, abriu para o mercado. Nesse nível de papo foi um negócio assim, super interessante, que dali eu saí e eu falei, gente, como que a gente consegue pegar um pouco dessa experiência e repassar, né, para o mercado? E é claro que a gente está fazendo um pouco, né, grande parte disso aqui, sim, mas é de ter essa visibilidade de, pô, vou fazer o início de um trabalho de monitoria e resposta a incidente, o que eu preciso começar ali? É saber só dos ativos? Não. O que importa para aquele ambiente? Mas, Edu, tem acho que uma atividade, né, dentro de cyber que muitas vezes ela é diminuída ali, né, às vezes as pessoas esquecem, né, que o que você ficou fazendo ali foi basicamente uma modelagem de ameaça. Exato. Né? De você pensar com a cabeça do atacante o que pode dar errado. Né? Porque se você pensa isso desde o começo, né, sai de pensar só no caminho feliz, mas no que pode dar errado ali, é onde você começa a criar esses casos ali. Né? Pensar que controle que eu tenho que aplicar e se aquele controle falhar, como que eu detecto? Né? Se alguém estiver bypassando algum controle, como que a gente vai aplicar ali uma resposta imediata, né? Aí é onde o negócio... É a modelagem. É onde fica legal, ali onde a gente começa a colocar ali antes que aconteça, né, cara? O tempo todo a gente tá com essa afirmação na cabeça que, cara, eu vou ser atacado, eventualmente até invadido. Como que eu me preparo para isso daqui, né? Então, eu acho que é uma das coisas que a gente precisa ter bastante carinho aqui dentro do nosso dia a dia ali, de garantir que esse trabalho aconteça, que isso daqui também esteja na cabeça de quem está desenvolvendo, do cara que está desenvolvendo um produto, né? Então começa lá no negócio também. Né? Agora sim, Humberto, é uma etapa tão importante dentro das fases de se definir uma estratégia de defesa cibernética, mas é tão negligenciada. Muito, gente. Porque a gente, essa etapa que eu digo de mapeamento das ameaças. Isso. Porque a gente está tão embutido no dia a dia e no redemoinho de coisas que ocorrem, operacional, que tu te pega em coisas, no fim você está agindo muito mais como um bombeiro
do que como... Resolvendo aquele monte de vulnerabilidade que vem no relatório do seu Exatamente, sistema. Exatamente. E não tem alguém ou algumas pessoas para pararem, pensarem, enquanto tem a galera ali que está apagando os incêndios, que é necessário também. Mas isso vem da dificuldade de conseguir recurso para tudo, e eu entendo a dificuldade que muitas organizações acabam tendo, e acabam implementando as suas estratégias assim de forma bem atabalhoada. E que legal que o órgão teve essa iniciativa de parar, mas você concorda que isso deveria ser algo que deveria estar embutido no processo do dia a dia? Concordo. Então, E a responsabilidade final de quem? Entendeu, Cássio? Tipo, na hora que a gente fala, você falou assim, olha, o recurso às vezes é escasso, né? Você falou também. Mas numa dessa de modelagem, nós estamos falando talvez de recursos humanos, né? Ferramental em si. Qual que é o momento que as pessoas vão parar de fato, ou quando que elas podem, ou é falta de conhecimento, de ter esse nível de conversa? sim. De sentar e... Pô, aqui na Red Belt, quantos sistemas eu tenho da própria Red Belt para o mundo externo ou da própria Red Belt para o mundo interno? Pô, legal. Quantas APIs de sistemas eu utilizo? Pô, eu sou uma companhia de 190 e poucas pessoas. Então, eu tenho um sistema de RH e daí em diante. Então, elas estão todas integradas com o meu single sign-on? Respostas estão todas com MFA? Usuários privilegiados? Como que é feito o desligamento de um colaborador quando... Sabe essas coisas? E desligamento de conta, de credencial, como você está falando, Perfeito. mas também desligamento até de digital assets, de aplicações. Porque muitas vezes você percebe dentro das tuas avaliações ali de analisar o teu grau de exposição, a tua superfície de ataque, você vai achar coisa que está exposta e você nem sabia que estava. Coisa legada que está lá, entendeu? Exposta, e isso poderia ser uma brecha de segurança, causar um impacto brutal para o negócio. Né? Então, ter também cuidado com o ciclo de vida, seja de credencial, seja dos próprios digital assets, das aplicações e tudo mais. Aqui eu falei de um número. Tem pergunta, vocês não têm ideia aqui. Eu falei de um número de 60%, né, de total ali de 1.900 contra também 49% ali. 60%. Milton, você está ali ligado aos nossos maiores ambientes que a gente atua, né, que a gente lida e daí em diante. Pergunta real entre nós, e aí você não precisa falar uma quantidade, mas você pode falar muito ou pouco ou extremamente pouco. Quanto de fato desses nossos ambientes que são, nós recebemos provocações de conversas dessas, ou a gente faz provocações e temos um retorno do lado de lá? Porque modelagem de ameaça nós temos dentro de casa, bastante. Inclusive vocês fazem isso muito bem, né? Isso daí é uma provocação constante do time lá. Agora aqui, o que você tem visto? A gente Tirando, tem, né? A gente tem feito um esforço consciente de provocar essas conversas, né? Entendendo que é isso um pouco do que você estava trazendo aqui, né? Falar de estratégia é ter consciência de que incertezas você tem que lidar com elas, né? E assim, é natural do processo. Eu não sei de tudo, eu não sei resolver tudo, mas como que eu lido e mitigo essas incertezas de um jeito que os meus cenários de definição de escolhas, seja no que não fazer e no que fazer, eles vão ser mais assertivos, né? E é isso, a gente tem feito essas provocações nos nossos principais clientes, alguns prontamente puxam essas conversas, outros são pegos pelo bombeiro e aquela correria, e assim, receber pedidos desse é raro. É raro, né? É raro. A gente sabe que isso é importante, dessa experiência que você trouxe, né, e de outras que a gente já vivenciou, mas infelizmente não é um número baixo que a gente tem de conversas desse nível no dia a dia, porque é isso. Precisa ter essa consciência de parar e sistematizar o lidar com a incerteza. Eu acho Vocês que não acham que isso está um pouco ligado também sim, a demanda do dia a dia, enfim, o que você comentou de estar como um bombeiro ali e tudo mais, só apagando fogo, mas também a falta de skill. Eu acho que está mais ligado à falta de skill. Falta de skill, né, cara? Eu acho que às vezes é falta de skill com interesse real de... Eu estava com uma pergunta aqui que eu ia jogar para você, que era como identificar se estamos resolvendo problemas, né, ou apenas administrando consequências. E eu acho que é um pouco disso, da pessoa conseguir se mapear, que o dia a dia dela é o quê? Resolução de problemas e consequências e coisas do tipo. E a hora que eu começo a querer entender a famosa proatividade, né? Que a gente sempre tem uma brincadeira aqui também, que eu não vou nem... Que quanto mais proativo você será responsabilidade por novas ações.
Pô, estou sendo proativo de mapear isso. Pô, que legal, que ideia do caramba. Você consegue tocar isso para mim? É isso aí. É isso. E às vezes as pessoas elas não têm o real interesse de querer olhar para isso. E acaba, gente, gerando uma consequência enorme. Vamos supor que a Red Belt não atua com essa parte de monitoramento, resposta a incidentes e outras coisas. E aí, é de quem que é a responsabilidade de entender modelagem de ameaça? Se a gente é contratado por um cliente que fala, olha, o meu tamanho do ambiente é este, os meus principais serviços são esses que vocês vão monitorar, minha quantidade de gigas diário ou EPS, enfim, tá aqui. Pô, beleza. Toda a famosa correlação daí em diante é do nosso lado. Legal. Você entende que o mercado ele atua assim. O cliente, né, o ambiente, ele dá as informações para a consultoria e a consultoria faz o trabalho. E aí, num belo dia, que a gente pega aqui o time para fazer um caderno de testes, que aí foi uma atividade nova que a gente colocou, é o quê? Ali tem um footprint de uma enumeração de todos os domínios e daí em diante que a gente vai entender do cliente. E a gente vai fazer ali seja um brute force, bater em algumas portas, mapeamento de porta, o que for, para chamar atenção e ver se nós estamos monitorando. E aí nós pegamos ali que 30, 40, às vezes, por cento do que a gente mapeia em enumeração não é monitorado. E a gente bate na porta de novo e devolve. Fala, olha, gente, vocês me falaram que aquilo lá atrás, há 6 meses atrás, era o principal de vocês. E esses caras aqui? Putz, não, esse aqui, né? Ah, mas veja bem. Não, esse aqui era do terceiro, não, é da API que não está nem conectada. Não. Se a gente fizer aqui um pentest, tenho certeza que a gente vai conseguir coisas confidenciais e assim, sem custo, podemos fazer para provocar mesmo. Não, veja bem. É responsabilidade de quem, Cássio? No final é responsabilidade do CISO, da companhia, do CEO, da liderança. Ainda que eu tenha te contratado, no fim a responsabilidade é minha. Perfeito. E eu concordo. Mas vocês também já pararam para pensar que se vocês, né, vamos supor que, hipoteticamente, nós estamos nesse mundo e nós não executamos o caderno de teste porque você falou, não, eu vou te pagar para monitorar isso. E aí você sofre um incidente. Sim. E grande parte você acaba da sendo onde corresponsável foi feito, pela brincadeira. A invasão aconteceu por um ambiente que não estava sendo monitorado. Sim. Pô, você não monitorou, você não identificou. Mas eu acho que o ponto de delargar para o teu parceiro de cyber, teu trusted advisor ali, é um ponto que eu julgo uma irresponsabilidade. Às vezes acontece não por irresponsabilidade intencional, mas às vezes por uma falta de skill. E eu acho que se eu estou colocando a Red Belt para tocar, tá tudo lindo. Lógico, podia ser qualquer outro. E os incidentes podem acontecer com qualquer empresa. Todo mundo está vulnerável. Não é porque eu contratei A, B ou C que eu estou imune a ter problema. Não é isso. Então, muitas vezes a gente não faz o básico de olhar que casos de uso eu tenho aqui para monitorar, usando algum framework, que tipo de táticas e técnicas e enfim, eu estou monitorando com base em algum microataque da vida, e eu testei a efetividade desses controles, da monitoração disso. Então, esse básico a gente delarga. Perfeito. Né? E esse ato de delargar, às vezes, sai caro no final, porque você não está acompanhando no dia a dia. Não é o cara que está ali no dia a dia, ali sabendo onde que aperta, né? Mas eu acho que tem dois pontos aqui, né? Eu acho que teve muito também na história aqui como um todo aqui de pessoas profissionais ali que contratavam um parceiro e nem tocava a mão ali, porque se eu colocar a mão ali eu posso ser responsabilizado e eu não vou conseguir responsabilizar o parceiro. Então, o objetivo na hora de contratar é responsabilizar. É isso. Não é nem proteger e trabalhar junto. Acho que tem um pouco disso também, né? Mas eu não tinha pensado por esse lado. Tem um pouco disso, assim, né, cara? Assim, quem que vai responder? Quem vai ter o liability ali do negócio ali no final, se algo der errado, né? Então, pode ter um negócio desse, né? Sim. Mas vamos tirar isso de lado. Eu acho que tem um ponto importante também. Isso aqui a gente discute bastante, que é a cultura de risco, né, cara? Cultura de risco é um negócio que nem sempre ele está ali, né, no dia a dia dos negócios ali, da organização como um todo, né? Normalmente isso aqui é, de fato, deixado ali a cargo de uma área ali de risco operacional,
numa área de auditoria, numa própria área de cyber. Cara, esses caras aqui vão lá, eles vão mapear os nossos riscos, vão criar controles ali para a gente mitigar e estamos tranquilos. Aí todas as áreas ali, né, as áreas de negócio, né, as áreas de operações, estão confiando que essa área que tá resolvendo. Mas no final, né, ele é o que está no dia a dia, ele sabe onde é de fato importante que a gente precisa aplicar controles. A gente vai apoiar, a gente é especialista dentro de cada um daqueles pedaços ali, a gente vai ajudar a definir qual é o melhor controle, mas ele tem que trazer para a gente qual que é o risco, né? Por exemplo, a gente que trabalha em banco tem muito claro o conceito ali de 3 linhas de defesa, né? Primeira linha de defesa, quem é o cara que executa o controle, é o cara que está ali no dia a dia, é o cara da ponta, é o cara que está vendendo ali, ele que sabe, né, qual que é o risco, onde pode ter um problema, né? Tem a segunda linha de defesa, as áreas de risco que apoiam, né, nessa etapa ali de priorizar o risco, ajudar, né, a primeira linha ali a mapear os seus riscos da melhor maneira possível, mas ainda a primeira linha é o responsável principal de identificar o risco, né? E a terceira linha de defesa, que, cara, é o último goleiro ali, né? Uma auditoria externa, que olha ali se tudo aquilo ali, aqueles riscos estão sendo tratados da maneira correta. Mas essa discussão, eu acho que fora de banco, ela não é tão clara, comum, né? Não é tão comum, né? Em banco a gente é estimulado a ter essas discussões porque a gente é regulamentado, o Banco Central pede isso, né, cara, desde lá da discussão de Basileia, né, olhando o COSO ali como um todo, a gente tem esse conceito ali de governança, 3 linhas de defesa, né, quem tem que mapear, quem que não tem, então isso aqui já está ali, né, acho que ainda tem suas falhas, ainda eventualmente tem uma área ou outra ali que não se acha dona do risco, então é um trabalho constante ali de letramento dessas pessoas nesse conceito, porque aí a gente consegue chegar numa atuação da melhor maneira possível ali para identificar quais são as ameaças, né, onde eu tenho que aplicar, né, o controle ou não, se eu estou deixando alguma coisa de fora que eu não deveria deixar, ou isso aqui estamos deixando de fora e todas, né, então a primeira linha está junto comigo, tomando esse risco ali de que, cara, legal, isso aqui a gente não vai aplicar esse controle, não vai aplicar essa ferramenta, porque o risco é baixo aqui, está dentro do meu apetite de risco, eu não preciso colocar isso aqui, porque aí é uma discussão estratégica. Deixa de ser colocar a ferramenta para cobrir meu ambiente inteiro. Agora você tocou num ponto muito importante. A alta regulação, a regulação que é muito forte em alguns setores, ela vai moldar um pouco da cultura de risco. Então, muitas vezes você vai ter que agir no sentido de entender os riscos adequadamente, ou você está fora da competição, você está fora do jogo. Existem certos segmentos que não tem tanta regulação assim, e a dificuldade é um pouco maior porque tu não tem alguém batendo na mesa forte ali para falar, faz. Então, não tem como ignorar que, tudo bem, a gente tem que ter estratégia, mas a cultura, ela é capaz de destruir qualquer estratégia que tu faça se tu não tiver de olho em trazer as pessoas, né, para estarem sempre de olho à estratégia, para estarem sempre de olho nesse approach de risco. Então, e até olhando a maioria dos executivos de segurança, a gente tem muita dificuldade de se comunicar com as áreas que não são técnicas como nós. E a grande verdade é que a gente deveria se posicionar melhor para se comunicar melhor com esse pessoal, no sentido de se colocar até como um executivo de negócio mesmo. E poder sentar à mesa com esses caras sem ficar falando de tecniquez, sem ficar falando de termos técnicos da nossa amada cibersegurança, que ninguém gosta disso, só a gente, né? Mas é algo que não é interessante para quando você vê ali o cara de vendas, o cara do dinheiro, o cara do legal, o CEO, não quer saber quantos ataques você teve, ou quantas vulnerabilidades você tem, não quer saber disso. E como é que você vai criar empatia nele para com o teu propósito? Você tem que estar almoçando com esse cara, você tem que estar tomando café com esse cara, você tem que estar conversando o tempo todo e entender o que preocupa, o que está na cabeça dele. Qual é o dash que ele olha todo dia? Qual é o ponteiro que ele quer que mexa lá? Como é que o meu ponteiro de cyber pode influenciar naquele ponteiro dele? Excelente provocação. Então, assim, é um pouco de trazer os caras para a cultura que tu quer impor. Porque eu não vou ter o regulador batendo forte
Faz. Analisa o risco adequadamente. Mapeia as tuas ameaças. Então, a gente tem que provocar isso, né? Para que ele possa, os executivos que realmente determinam e decidem, possam ter ali a intenção de, não, precisamos olhar para isso. Precisamos olhar porque senão a gente vai ter o nosso negócio prejudicado. Eu já entendi qual é o custo da inação. Eu já entendi qual é o problema que a gente vai ter se a gente não fizer isso aqui. Esse é o ponto. Olha que aula. Isso aí. Gostei. Isso aí. Gostei bastante. Eu tava viajando aqui agora. Sabe quando você vai longe e fala, faz total sentido, né? Tem pessoas que não conseguem conversar com seus pares, ou não é nem par, e a hora que tem um problema, quer ter a conexão que nunca teve antes. Nunca tentaram. Você vai conseguir eu vou saber o mesmo nível de conversa que um CFO. Não é isso que a gente está pedindo, nem falando. Exato. Mas assim, você tomar um café e entender, cara, o que dói? O que gera aqui preocupação para todo mundo? Quais são os indicadores que todos gostam de olhar juntos? Pô, isso já é sensacional. E quando que eu fiz uma afirmação no começo, e se eu tiver feito a afirmação de forma errada, me corrigem. Eu falei no começo que existem riscos ali, que de fato a gente vai decidir conscientemente em não mitigar. Ou seja, nós vamos comprar alguns riscos, né? Então, quando a gente está falando de estratégia, a gente tem que considerar essas frentes. Mas como que eu chego a essa decisão e como comunicar isso para a liderança? Vocês já passaram por situações desse tipo? Sim, né? Porque principalmente quando você tem que montar ali um plano diretor de cyber, você não vai conseguir fazer tudo que você quer. O que você prioriza? Então, a conversa tem que ser uma conversa alinhada com o negócio, né? Para entender ali o que tem que ser prioritário ali, o que gera de fato um impacto para o meu negócio que eu não posso deixar de fora. Perfeito. E aí é isso que eu vou priorizar. Sobrou espaço? Cara, qual que é o segundo nível aqui de risco? Vamos colocar aqui também. E aí a gente comunica. E eventualmente não é nem qual risco que eu não vou tratar, mas eventualmente eu não vou tratar aquele risco para um pedaço ali do meu ambiente. Porque todos os riscos que tiverem ali no nosso mapa de risco precisam ser tratados, né? Mas eu não preciso colocar aquele controle ali para o ambiente inteiro. A gente tem que fazer uma racionalização, né? Eu vou aplicar onde é mais importante, onde eu preciso que eu tenha todas as proteções no nível máximo e eventualmente outros, eu só vou monitorar isso daqui, não vou aplicar uma resposta automatizada ou algo do tipo, vou usar uma ferramenta mais barata para tratar isso aqui, vou usar uma outra abordagem. Mas eu acho que a conversa sempre é em cima de um apetite de risco. Quanto que eu vou perder se eu tomar um ataque nesse pedaço? Qual que é o negócio que suporta aqui esse pedaço aqui do meu ambiente? Mas sim, né, é uma discussão que a gente tem constante, né? Nós como executivos aqui do tema aqui, a gente tem que cuidar de orçamento, né? Cuidar de impacto no negócio também, né? Então, cara, faz parte ali do nosso dia a dia. A gente tem que estar alinhado em trazer resultado para a empresa onde a gente está ali liderando esse assunto. Sem dúvida, sem dúvida. É o dia a dia e no geral, eu acho que isso tem que ser muito, muito em alinhamento com a alta liderança. Não é o Cássio, o Humberto que vai decidir qual é o risco que eu vou deixar de endereçar agora, o que é que eu vou priorizar. A companhia precisa estar ciente disso. Quais são os top risks que eu tenho aqui? De uma forma mais estratégica, eu preciso reunir essa informação que seja compreensível para quem está lá em cima para a gente tomar decisão. Lógico, quando a gente pega ali o risco mais alto nível e vai fazendo drill down dos fatores que implicam aquele risco, vai ter coisa que eu vou querer priorizar logo, vai ter coisa que eu não vou priorizar agora. Por quê? Porque tem uma questão relacionada ao objetivo de negócio que me move a isso. Mas isso está todo mundo alinhado, está todo mundo sabendo. Isso a gente precisa deixar também o nosso time consciente disso, porque muitas vezes o time fica chateado quando algo é deixado para depois. Né? Puxa, a empresa não vai olhar isso aqui é muito crítico. Ok, é crítico, mas veja, tem uma estratégia de negócio aqui que nos obriga a olhar para cá nesse momento. Vamos olhar para cá, deixa isso aqui vai ser priorizado no momento adequado. Então, todo dia a gente tem que tomar essas decisões e a cada escolha uma renúncia. Então isso é extremamente importante, porque quando a gente fala desses riscos assumidos, né, ou que não serão mitigados, as pessoas às vezes se assustam de falar, nossa, mas
Você vai pegar um risco ali, você não vai fazer... Gente, calma, é um risco Sim. que para você falar se ele é de alto, baixo ou médio impacto, você já mapeou, você já estudou, você já conhece o seu ambiente, você conhece o que ele vai impactar no negócio, aí é estratégia de fato. Então não é tudo igual, né? A hora que eu falar não vou cuidar disso, eu vou cuidar daquilo. É aquilo que vai impactar o negócio. Compartilhando um dado com vocês, nos últimos 2 meses, agora eu estou falando de... Vamos pegar outubro e novembro, tá? Não estou nem considerando dezembro. Nós realizamos... A nossa área de Red Team realizou mais pentest do que o primeiro semestre inteiro. Nossa. Você fala, não é possível, né? E assim, não é dado, é real. E isso daí já acontece no 4º ano consecutivo. Isso é do mercado. Isso é, para mim, uma negligência do mercado. E aí eu vou te falar o porquê que eu acho isso com base nesses dados. E aí tá ligado com aquela primeira afirmação sua de, vai conversar com as pessoas, com os seus pares. Como que você pode entender os ponteiros? Não sei se acontece com vocês lá também, mas existem agora, né, grande parte dos executivos, eles têm metas que são metas compartilhadas da companhia e metas individuais. E às vezes essas metas individuais são baseadas em você subir um sistema, em você colocar no ar tal operação que você falou de que ia colocar no início do ano, e aí chega ali em setembro, outubro, isso não foi colocado e é colocado. E aí vem o famoso, não top-down, mas é onde o CFO, a área de risco, compliance, RH, chega para a área de segurança, de cyber, CISO e fala, vamos, por favor, preciso subir isso? E você fala, não, seguindo o nosso framework, isso a gente nem validou. Pô, mas veja bem e tudo mais, mas está com isso desde quando? Não, desde janeiro, tá no meu PDI. Pô, mas por que não foi colocado antes? Não, que o time estava focando em outras coisas. E aí cada um tem suas dores para serem resolvidas. Sim. Essa é a típica dica. E aí, quem me deu essa dica foi até um cliente nosso, que é de BH também, que você conhece, Humberto, que ele falou que é o seguinte, ele falou, por que eu não coloco na minha agenda a cada mês ou bimestre, eu, como executivo de cibersegurança e riscos, ele está cuidando de riscos, eu não vou conversar com cada par meu para entender o que realmente está importando para a sua área e quais são os seus grandes objetivos para atingimento de meta. Ele falou, se eu fizer isso, Eduardo, uma simples bate-papo, e aí conecta muito com o que você falou anteriormente. Ele falou, um simples bate-papo, eu vou estar, bem isso, ganhando moral com todo esse time, né? Que aí fica mais fácil depois para a gente conversar, fazer coisas acontecerem em conjunto, e eu vou estar me antecipando a fazer esses trabalhos de análise de risco de cibersegurança, se eu vou colocar no ar, o que eu preciso mudar, se eu vou dar outro tempo para ele hábil, para ele entender outra ferramenta. E aí isso daí é uma outra coisa que eu não tinha nem, sabe? E aí quando você trouxe isso à tona, eu falei, pô, tem que compartilhar. Eu acho que se isso acontece de uma forma crônica, a gente tem um problema. Perfeito. A gente tem uma área de segurança que está desconectada do negócio, desconectada da organização. A gente está ali no mundinho técnico de cuidar do que tem que cuidar com relação à tecnologia, muitas vezes só, e eu não estou entendendo o que a organização está fazendo. Agora, se isso é uma vez ou outra, isso pode acontecer. Acontece, né? Acontece. Às vezes a gente mudou o vento daqui para ali, a estratégia muda rápido, a gente vai ter que realmente colocar alguma coisa mais rápido em produção e vida que segue. Mas isso não deve ser a regra, porque essas conversas que eu estava comentando, one-on-one, com os principais stakeholders, entender as dores de cada área, qual é a tua meta, qual é o teu objetivo, qual é o ponteirinho que você vai olhar todo dia, qual é o dash que você vai abrir diariamente. Eu quero saber, porque eu preciso entender para onde você está indo. No entendimento que eu vou ter para onde as áreas e a organização vai, poxa, eu preciso me preparar para isso. Né? E é nosso trabalho, estar no campo, conversando, atuando, para entender a organização. Não vou ficar aqui sentado na cadeira do CISO, quantos pentests fez, quantas vulnerabilidades corrigiu, quantos por cento do ambiente está com patch. Não é assim. A equipe vai tocar isso. Uhum. Mas o executivo tem que ir para a luta. E a gente sai de estratégia de cyber, né? Quando a gente fala isso. Porque assim, se você for pensar, qual que é os principais desafios de uma corporação? Às vezes eu paro para pensar assim, você tem as suas áreas, né? Cada um está olhando o seu.
né? Sim. Que tem que fazer. Para mim, eu acho que um dos grandes desafios do mundo corporativo, seja uma empresa do setor financeiro, independente do setor, é o elo entre áreas. Né? Então, o que você está tratando como desenvolver é justamente isso, né? Como eu me interesso, me aproprio e agrego no que é desafio do outro para conseguir criar esses elos e isso tudo remar para um lugar comum. Né? Acho que assim, as empresas que mais têm sucesso hoje é onde você vê que esses elos eles são mais conectados, mais fortes ou mais conectados. Né? Acho que é isso. Mas tem que ter um interesse genuíno, né, da área de segurança também, Exatamente. conversar ali com as áreas de negócio e se aproximar, né? Para, de fato, ali entender ali o que precisa ser feito, né? Como que ele viabiliza o negócio, né? Então tem que mudar, né, a forma, né, até de se posicionar, né? Porque a gente via que a área de segurança sempre era aquela área chata, né, cara? Ia lá para falar não por projeto. E a gente tem que mudar isso daqui, né? Então, eu acho que uma das coisas que vem evoluindo bastante, eu acho que a área de segurança tem mudado, eu tenho certeza que minha área lá tem mudado nesse sentido, é essa proximidade com o negócio ali e fala, cara, eu tô aqui para te ajudar, cara. Como que a gente vai fazer, como que a gente vai viabilizar esse negócio acontecer, né? Te ajudar aqui a mapear os riscos, fazer essa modelagem, e a gente também, como executivo, sentando ali do lado das pessoas, entendendo também qual que é o direcionamento estratégico, né, da empresa, né, o que a gente tem de projetos estratégicos, onde que a gente quer chegar, qual o resultado que a gente quer atingir, como que a área de segurança é um viabilizador dentro desse contexto ali, né? E essa postura, Humberto, que você está comentando de ir conversar com o negócio e tudo mais, vai virando a forma como a área enxerga a gente. Não é mais aquela área chata. Pô, esse cara, ele conhece do negócio. Ou se ele não conhece, ainda que a gente diga, me ensina aí, cara. Me ensina como é o teu processo. Eu não sei. Ele vai parar de te ver como o hacker nerd que está lá protegendo a companhia de ataque hacker. Porque você tem que se colocar como um executivo de negócio, muito mais do que um executivo técnico. A nossa área técnica, tem muita coisa técnica que a gente tem que tratar no dia a dia, mas a gente tem que investir grande parte do nosso tempo para entender negócio, falar a mesma língua dos caras que movem a companhia, que é o grande propósito que a gente tem. Isso, perfeito. Gente, já foram acho que mais de 53, 54 minutos. Ultrapassamos, mas esse bate-papo tem muito ainda o que falar, Sem dúvida. E assim, de verdade, só agradecer até agora tudo que foi compartilhado. Para a gente finalizar, uma última pergunta. Se vocês fossem aconselhar um CISO que está iniciando de fato a estratégia em um ambiente, não sei qual nem como, mas ele está aqui nos ouvindo, qual seria o primeiro passo? De forma direta, seria mapear os ativos, entender o negócio, avaliar as ferramentas atuais. Compartilha rapidamente por onde vocês começariam. Bom, eu volto no que a gente estava falando. A primeira coisa é a conversa com o negócio. Vai conversar com o CEO, entender com o CFO, com o COO, com o CIO, todo mundo ali entender o negócio, né? Para só depois você começar a olhar, de fato, a questão técnica, né, cara? Qual que é o seu inventário ali, quais são suas joias da coroa, porque tudo isso aqui vai ser baseado no negócio. Perfeito. Né? Porque você não consegue mapear, você não consegue fazer nada, você não consegue definir uma estratégia de cyber sem conhecer a estratégia do lugar onde você está. Né? Onde que a gente quer chegar, como que a gente vai chegar, o que a gente quer construir aqui, porque aí é onde você vai ter que priorizar os seus projetos ali, as suas ações. Demais. Concordo plenamente. O começo de tudo é entender quem são as pessoas que vão te ajudar e que realmente influenciam dentro da companhia. Entender quais são as pessoas, o que elas estão olhando ali sob o ponto de vista de indicador, entender de como funciona o negócio em si. Lógico, a gente tem que se preocupar usando lá na analogia da fortaleza, em conhecer quais são as nossas brechas, as nossas portas, as janelas, como eu vou proteger o que tem que ser protegido, eu não vou investir muito esforço aqui porque ali é mais crítico. Isso tudo a gente vai
ter que olhar de início. Mas eu julgo como o principal, primordial, é conhecer bem as pessoas. E entender não só essa questão de processos de negócio, mas entender como aquela pessoa funciona, inclusive. Qual que é o processo decisório dela? O que ela valoriza? Né? Aí é um pouquinho até de neurociência, né? De entender um pouco da cabeça de cada um. Você funciona de uma forma, o Humberto de outra, né? O Edu de outra. Então, como é que eu me conecto contigo para que haja realmente algo genuíno a partir de uma conversa entre eu e você? Esse é o principal ponto. Total. E você, Miltinho? Cara, quando você está chegando, às vezes tem muita essa ânsia por dar as respostas, ou construir as respostas, né? Acho que vocês mataram, é isso. Acho que assim, mais do que construir as respostas, é fazer as perguntas certas e entender. Né? Exatamente. Você viu que interessante? Não é tipo, não, tem um lado A, lado B, lado C para te iniciar. Fica a sua livre escolha. Não. A minha ideia é a mesma. Eu ia falar que eu já fiz, né? Que foi, na verdade, trazer 3 grandes pesos aqui para uma mesa e montar um episódio. Que isso daqui já é toda a dica já de como montar uma estratégia. Mas, na verdade, é isso. É o negócio. É o que realmente importa. Porque lá as pessoas vão falar. Vão falar da métrica importante, vão falar de problemas que tiveram no passado que não podem acontecer de novo. Exatamente. Vão falar até de SLA, e tudo eles vão falar. Então, coisas técnicas, coisas estratégicas que você vai coletar todas as informações, ouvir, gravar, se for o caso, para você ter a informação ali real, com autorização das pessoas, tá, gente? E a partir daí você montar, de fato, essa tese de estratégia, apresentando a tese sendo aceita, ela vira, de fato, uma estratégia plausível de ser aplicada. Sim. Gente, obrigado mesmo, assim, sem palavras pelo nível que foi esse bate-papo e vocês terem dedicado ali, no mínimo, 55 minutos aqui de gravação, mais 1 hora para vir, mais não sei quanto tempo para voltar. Isso mostra realmente o interesse genuíno de vocês em compartilhar informação com todo mundo que está nos assistindo, nos vendo, que é para isso que nós estamos aqui. Cassião, obrigado novamente. Obrigado. Espero que tenha gostado. É um enorme prazer participar aqui com vocês. Demais, cara. Demais. Beto, juntos mais uma vez. Isso aí. Muito obrigado. Obrigado você. E Miltinho, Isso aí. teremos muitas próximas, tá bom? Tamo junto. Tamo junto. Você que está nos assistindo, obrigado novamente por estar aqui conosco, assistir, comentar. Isso é o que nos ajuda bastante a ter ideias e continuar com esse tipo de conteúdo. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.